E ele disse aqui para nós ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas às vezes nós faz ao contrário, mas queremos as bênçãos de Deus. Mas quando a gente faz ao contrário, as bênçãos de Deus, elas são empatadas. Elas não descem na nossa vida. Por quê? Porque a gente está fazendo ao contrário e nós sabemos que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui Jesus dando um exemplo. Ele sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. O que aniquilar? Ele se humilhou. Por que se humilhou? Para cumprir a palavra de Deus, que diz: humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, que no seu tempo ele faz o quê? Vos exaltará. Ele estava cumprindo a palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra, e Jesus é a própria palavra, e ele não pode mudar a sua palavra. Aleluia. Então ele estava cumprindo, que ele estava se aniquilando a si mesmo. Mas quando nós queremos nos exaltar, queremos se fazer melhor do que nossos irmãos, aí o que é que acontece? A nossa queda já está a caminho. A nossa vergonha já vem a caminho, irmão. Nós vamos ser envergonhados. Todos que procuram se exaltar, Deus abate, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Mas ele disse aqui: de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus não veio glorificar a si mesmo, mas ele veio ser obediente ao seu Pai, honrando também aquele versículo que diz: honra teu pai e honra a tua mãe, e serão prolongados os teus dias de vida. Jesus, ele veio cumprir a palavra. Jesus não veio fazer diferente da palavra. Não, porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero, se eu quiser destruir os homens, eu destruo. Mas Jesus não veio para essa finalidade. Até uma certa feita Jesus disse: a ninguém eu julgo, mas tem quem eu julgue. Quem é que nos julga? É a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós desobedecemos a palavra ela já nos julga. Quando nós desobedecemos a palavra, ela já nos julga, já vem uma consequência na nossa vida. Quando nós aqui procuramos se exaltar e não tomar aqui o exemplo de Cristo, que ele sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi se humilhando, e nós sendo homem quer se exaltar, aí a nossa recompensa vem a caminho, a nossa queda já está a caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver os exemplos dos homens de Deus. O apóstolo Paulo disse que conhecia um homem que teve uma visão. Ele não disse que foi ele. Mas quando você vê um cristão sempre botando ele na frente: eu sou assim, aquele cristão já está caído. Pela palavra de Deus ele já está caído. Vê o exemplo do apóstolo Paulo. Ele teve a visão, mas ele não disse que ele teve. Ele disse: eu conheço tal homem. Sabe que isso é humildade, irmão? Porque ele aprendeu da palavra. Vamos ver o exemplo de João Batista, quando contaram: olha, Jesus está batizando mais do que tu. João disse o quê? Importa que ele cresça, que ele diminua. Sempre os verdadeiros, irmão. Os verdadeiros, porque os falsos, eles procuram se exaltar, mas os verdadeiros eles diminuem, porque ele toma o exemplo de Cristo. É o que ele está dizendo aqui, ó. Mas de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E esse foi o sentimento que teve em Cristo Jesus. Ele sendo Deus não teve usurpação, ele foi se humilhando. Ele sendo Deus, mas ele não, porque ele era Deus, ele não tomou a frente como Deus, mas ele foi se humilhando, e ele, achando-se na forma de homem, desceu mais ainda. Para quê, irmão? Para nos dar um exemplo. E nós, sendo homem, não quer descer. Não tem coisa errada? Tem coisa errada, irmão. Quando nós assim faz, tem coisa errada na nossa vida, nós temos que humilhar-se. Qual foi o exemplo de Ana?
Ana se humilhou, a Bíblia diz que ela chorou. Qual foi o exemplo de Ezequias quando recebeu a sentença? Ezequias virou o rosto para a parede e humilhou-se muitíssimo, ele chorou diante de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É humilhação. E Deus ouviu. Mas às vezes você dá um conselho a um crente, ele não quer se humilhar, ele fica soberbo, né? Mas o exemplo de Cristo foi isso, não foi a gente ser soberbo, mas ele está dizendo aqui para nós não considerar nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí no livro de Jesus disse: aprender de mim que sou manso, Mateus 11, 28, 29 e 30. Ele disse: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus, porque Jesus sempre foi humilde, irmão. E como foi que ele demonstrou a humildade? É na sua aparência? Não, foi na sua prática. Ele se humilhou. Porque não se demonstra a humildade pela aparência, não, é pelas práticas. Você examina a árvore pelo seu fruto, é pela prática, vê se ele é humilde mesmo, ou se é só fachada. Porque se ele for fachada, ele vai demonstrar o seu fruto. Aleluia, então a gente tem que ir aprendendo pelos verdadeiros homens de Deus. Todos os homens de Deus, ele foi se humilhando. O apóstolo Paulo aqui, ele disse: o que tenho por ele sendo judeu, ele foi contando as qualidades dele, tudinho, mas ele considerou aquilo tudo como esterco, como nada, para ganhar a Cristo. Diferente. Aí tem uns que pega, bota logo um anelzão no seu dedo, aí bota logo na frente para todos os irmãos verem que ele é o teólogo, é o poderoso na palavra. Mas vamos ver se ele é poderoso na palavra, mas vamos ver se ele é poderoso nas obras, nos seus frutos. Porque engana muitos, mas a luz da palavra ela clareia e ela não engana os verdadeiros servos de Deus. Porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Nós conhecemos pelos seus frutos. E os frutos dos nossos irmãos era a humildade. Você vê a igreja primitiva, os irmãos viviam unânime, unidos um com o outro. Era a humildade, irmão, de um com o outro. Ninguém considerava ser melhor do que um ou outro, não. Era tudo um, era unânime. Por quê? Porque a humildade, ela faz parte do cristão verdadeiro. Porque a humildade faz parte do fruto do Espírito. Não é a humildade? Quais são os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Domínio próprio. É as características, irmão, do fruto do Espírito. E essas características, ela tem que estar entranhada no verdadeiro cristão. Ela tem que estar na vida dele. Se ela não estiver na vida do verdadeiro cristão, ele não é verdadeiro, ele é falso. Ele é joio. Ou ele é joio, ou ele tem que se converter, ele tem que mudar as atitudes. Porque às vezes também está na fase do crescimento, né? Ao espiritual, ele ainda está no aprendizado, né? Ele ainda tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes ele está no aprendizado, porque às vezes ele pratica coisa errada, mas ele está no aprendizado da vida. Ele está feito uma criança que tropeça e se levanta, né? Mas ele tem que se dobrar à palavra de Deus. Para quê? Na obediência. O apóstolo Paulo, ele aqui, ó.